que a gente pode ensinar inteligência emocional para os nossos filhos? É esse termo que todo mundo hoje usa, mas ninguém sabe como é que se constrói, o que se faz, se é de comer, se é de beber. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Então a gente vai hoje dedicar nossa conversa para entender um pouco mais sobre o que é inteligência emocional, sobre a importância dele para as nossas crianças, e não só para as crianças, mas para nós mesmos, e como que na prática a gente ajuda os nossos filhos a desenvolver essa habilidade que é tão importante, não só nos dias de hoje, mas desde sempre. Mas antes, aquele recadinho de sempre, né? Você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal, verifica se você está inscrito. Se você gosta de vídeos assim, já assina aí, ó. Bota o seu sininho aí ativado, me ajuda a divulgar ele por aí, curte, comenta, já faz isso tudo. Porque depois a gente esquece e a gente sabe o quanto que é importante você aí dar essa sua contribuição para divulgar o meu vídeo para o máximo de pessoas possível, tá legal? Então vamos começar pelo básico, né? O que é inteligência emocional? Muita gente fala sobre isso, mas eu acho que uma explicação que pode ser simples da gente entender é a simples capacidade de reconhecer, estar consciente das nossas emoções e conseguir regular as nossas emoções. Só por essa definição básica de inteligência emocional, a gente já percebe o quanto que os nossos filhos, as crianças, ainda não têm a capacidade de ter ali uma inteligência emocional plena, porque isso só vai vir na vida adulta, que passa ali só a partir dos 20, 25 anos. E isso é um ponto por si só importantíssimo. O primeiro ponto que eu diria, inclusive, que coloca a gente nesse lugar de entender o terreno e saber que, bom, peraí, se o meu filho não consegue cognitivamente, em termos de desenvolvimento cerebral, fazer o que se espera plenamente de alguém que tem toda ali a inteligência emocional desenvolvida, eu tenho um papel importantíssimo de ajudá-lo a regular essas coisas, a identificar, a criar consciência sobre os seus sentimentos. Então, em resumo, é isso. Inteligência emocional é saber reconhecer, gerenciar e identificar as próprias emoções e a dos outros também. Não gerenciar as emoções dos outros, mas principalmente identificar as emoções dos outros. O que a gente consegue entender ali como aquele conceito mais rústico de empatia. Isso daí é a definição básica. Se você concorda com isso, vamos continuar agora então com a nossa conversa aqui. Agora, o segundo ponto que eu queria trazer é tentar entender por que isso é importante. É porque é uma soft skill que a gente precisa, que todo mundo precisa ter. Tá, você pode até usar essa justificativa, mas a real é que ter inteligência emocional é o que vai garantir um bem-estar geral na vida do seu filho, ao longo que ele está crescendo. Se ele consegue desenvolver isso desde o início da vida, ele vai ter uma inteligência emocional bem assim desenvolvida na fase adulta, e isso vai ajudar com que ele consiga lidar com os dilemas, os desafios, os vazios, as ansiedades que a vida vai trazer cotidianamente de uma forma mais sustentável, vamos dizer assim. Esse, na verdade, é um dos maiores legados que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Se a gente parar para pensar, caramba, eu estou tentando ajudar o meu filho a criar uma estrutura emocional que seja sólida o suficiente para que ele consiga lidar de fato com todas essas intempéries da vida. É basicamente isso que me motiva, inclusive, a ficar ali no dia a dia tentando ajudar os meus filhos a desenvolver essa inteligência emocional. Não é fácil, porque, né, a gente sabe disso. Ainda mais eu que tenho 4 filhos, se você tem mais de um filho, você sabe que é difícil gerenciar isso tudo com múltiplas crianças. Mas ainda assim é extremamente importante para eles. É isso, inclusive, que faz com que o seu filho seja de fato forte, não esconder emoções. Isso para mim não é nada de ajudar a criança a ser forte. Ela só está reprimindo um monte de coisa e sendo cada vez mais vulnerável a essas situações que causaram essa repressão das emoções dele, cada vez que ele foi exposto àquilo novamente ao longo da vida inteira, tá? Então, esse é um conceito que a gente já pode quebrar logo de cara. E aí a gente passa então para um terceiro ponto, que é como que a gente ajuda os nossos filhos nesse primeiro momento então. Inteligência emocional, se é sobre reconhecer as emoções, como é que a gente ajuda os nossos filhos a reconhecer? Isso é um exercício diário, logo desde quando é um bebezinho e ainda nem fala. É uma coisa que meio que eu gosto de fazer porque é como se fosse uma prática pra gente. Porque se a gente não teve isso na nossa infância, se a gente às vezes, nós mesmos, né, adultos, temos dificuldade de reconhecer os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente precisa fazer esse passo a passo com os nossos filhos, porque a gente vai treinando e praticando isso junto com eles. Então eu lembro que quando os meus filhos já eram bebezinhos, eu sempre se machucou, ficou
parece que está assustado. Filho, eu acho que você está assustado. Você se assustou, filho? É isso? Você está com medo? Você está triste? E aí a gente vai tentando ajudar os nossos filhos a identificar as emoções que eles têm e tentando fazer esse tipo de jogo de, será que é isso? Eu acho que você está sentindo dessa forma. Eu acho que você está frustrado, filho, porque você gostaria de ter aquela bolinha, o seu irmão ali, o seu amigo talvez não emprestou para você. A gente vai ajudando os nossos filhos a elaborar essas emoções. E isso é importante, porque está na primeira etapa, vamos dizer assim, da inteligência emocional, na minha opinião, que é reconhecer as emoções. E além desse momento em que você, ao longo da vida, vai estar tentando ajudar o seu filho a identificar as emoções, verbalizando isso para eles, tem outras coisas que ajudam também, como, por exemplo, utilizar livros, né? A gente pode utilizar muito bem livros que são... Hoje em dia tem muito livro falando sobre emoções, livros infantis, né? Livros que dão exemplos, e esses livros são muito importantes, inclusive... Já deixo aqui um jabá de oportunidade. O meu livro recente, né, o meu mais recente livro infantil, que é A Birra de Baltazar, fala exatamente sobre essas questões de raiva e de frustração que vira raiva e como que a gente acolhe essa raiva, como que a criança pode entender que a raiva está chegando. Então tem uma forma muito lúdica ali. Vou deixar o link na descrição para você conhecer. E eu acho que ele, assim, é muito bonito, porque é uma história que eu contava para meus filhos há um bom tempo, há alguns bons anos, e eu consegui colocar isso no livro infantil. A ideia é que a gente consiga dar recursos, não só com esse meu livro, obviamente, mas com qualquer livro que fale sobre emoções e que você se sinta confortável com o texto desses livros, né? Recomendo, inclusive, sempre, né? Pega o livro, dá uma olhada, vê como é que ele é, vê que tipo de fala, que tipo de exemplos estão ali, para ver se aquilo se adequa ao que você acredita, ao que você espera, e aí sim você vai dar ferramentas que são um pouco mais fáceis da criança entender sobre o que é frustração, o que é tristeza, o que é raiva, por exemplo. Eu, particularmente, gostaria muito de criar uma série de livros infantis que falassem sobre cada uma das emoções. Quem sabe um dia, né? Por enquanto eu só tenho de raiva. Mas existem muitos outros que falam sobre todas essas outras gamas de emoções também, que são muito bons, tá legal? O quarto ponto que a gente pode falar é justamente o momento em que a gente se encarrega de garantir, vamos dizer assim, que os nossos filhos tenham um ambiente seguro para dar vazão a essas emoções. Sempre que a gente não consegue dar vazão às emoções que a gente sente, aquilo vira uma emoção reprimida e aquilo vai voltar de alguma forma, em algum comportamento que a gente não gostaria que voltasse, ou em alguma outra questão que possa aparecer, porque aquela emoção não foi exatamente expressada da forma que ela precisaria ser expressada, sabe? Aquela coisa de represar mesmo as emoções. Isso é muito ruim, inclusive, para a criança. Então a gente precisa garantir que um ambiente seja propício para isso. O que eu quero dizer? Que seja um ambiente em que a criança não vai se sentir ameaçada, que ela não vai se sentir coagida, humilhada ou envergonhada por demonstrar as emoções que ela tem. Ou seja, sabe aquela coisa que você tem um filho menino e o filho menino começa a chorar porque ele está com medo e você fala, para com isso, bebezinha, parece uma menininha. Esse tipo de comportamento é extremamente tóxico para uma criança, sobretudo para um menino, por causa da sociedade na qual a gente já vive. Então a gente adulto precisa criar esse ambiente, por mais que na rua vão zoar ele se ele chorar. Tá bom, mas em casa não pode. E em casa não pode ser um campo de treinamento para o seu filho ser zoado. Precisa ser pelo menos o único lugar seguro da vida do seu filho, tem que ser na sua casa, no seu lar. Então que a gente consiga garantir que em casa ele consiga expressar essas emoções, mesmo que sejam emoções ditas negativas, como raiva, essa coisa de, se você tem 2 filhos, um filho tem raiva do outro, tem ciúme do outro, que esse ambiente seja um ambiente propício para ele falar que ele tem raiva, que às vezes ele não gosta do irmão, e que ele possa se sentir compreendido e acolhido, ou seja, poxa, eu não vou ter medo de colocar essa emoção para fora, porque eu sei que os meus pais vão continuar me amando se eu falar isso, mas eu preciso falar isso, preciso botar isso para fora. A gente sabe disso, quando a gente coloca uma emoção muito forte para fora, a gente imediatamente sente aquele, sabe, aquele descarregamento de tensão emocional que a gente sente. A gente precisa também proporcionar isso para os nossos filhos. E a gente só faz isso se a gente construir esse ambiente que seja um ambiente propício para a criança expressar suas emoções, tá? Então isso é muito importante. Agora passando para o quinto ponto importante dessa conversa aqui. A gente tem que lembrar que lá no início da minha conversa eu falei sobre a gente ajudar os nossos filhos a reconhecer as emoções dos outros, que isso seria uma coisa, né, mais ali rudimentar, que está alinhado ali com a empatia. Não quero ficar
traçando grandes tratados, qual que é a definição correta de empatia? Tá, que seja, sabe? Eu acho que na prática o que a gente tem que fazer é ajudar os nossos filhos a conseguir ler a emoção dos outros, ou pelo menos fazer uma boa inferência sobre o que é a emoção dos outros. Será que o coleguinha ficou triste com aquilo que eu fiz? Será que ele ficou bravo com aquilo que eu fiz? Será que ele está chateado com alguma outra coisa e eu posso ajudá-lo? Essa é a ideia, independente de qual terminologia você vai usar. E isso tudo está dentro desse grande guarda-chuva da inteligência emocional. E como é que a gente ajuda na prática, então, os nossos filhos a fazerem isso? Bom, primeiro, se a gente considera que o modelo é uma das formas mais poderosas de ensinar qualquer coisa para um filho, a gente precisa lembrar que todo esse trabalho que a gente está fazendo previamente, de ajudar os nossos filhos a reconhecer suas emoções, acolher as emoções dos nossos filhos, isso também é uma forma de ensiná-los a fazer isso com outras crianças, com outras pessoas. E assim, acredita, isso é extremamente poderoso. O que eu mais me surpreendi na minha vida foi de ver os meus filhos pequenininhos tentando acolher os amiguinhos, porque era isso que eles recebiam de mim e da mãe deles ao longo de toda a vida. É muito bonito ver esse processo, mas esse é um dos resultados, vamos dizer assim, né? Que você tem a partir desse lugar em que você está sempre acolhendo seu filho. Existem outras formas que a gente também pode ajudar, que são, vamos dizer assim, com pequenas encenações. Alguns livros mostram isso, mas eu gosto muito dessa coisa do teatrinho de bonequinho, né? Ou seja, você pega ali dois bonequinhos, duas bonecas, dois bichinhos de pelúcia e tenta encenar uma situação com o seu filho ali, em que um puxa o brinquedo do outro, um briga com o outro, um empurra o outro, e aí a gente vai brincando com isso e vai tentando mostrar para os nossos filhos assim, filho, o ursinho, como é que o ursinho deve estar se sentindo agora? E aí deixa ele elaborar sobre isso. Acho que o ursinho ficou triste. Por que você acha que o ursinho ficou triste? Não, porque o jacarezinho roubou a bola dele. E aí você fala, puxa vida, é verdade. E aí a gente ajuda os nossos filhos a conseguir criar esse modelo sobre o outro, né? Ou seja, meio que essa projeção, identificação com o outro sobre o que aquele outro está sentindo. Isso é extremamente poderoso e complexo. Não acredite, não pense que uma criança pequena vai assim, aprender isso de uma vez para outra. Mas a gente está falando de anos de convivência e anos de prática, de brincadeira. Porque se a gente pensa nisso tudo, não como se fosse um método, né? Eu estou ensinando 5 passos para a inteligência emocional para você conseguir construir essa soft skill com a sua criança e está tudo bem. Não, esquece isso. Você está no lugar errado se você está pensando nisso. Eu quero que você entenda que tudo isso é consequência de muita interação, muito cuidado, do dia a dia, ao longo de anos com seus filhos. E eles vão aprendendo isso ao longo do tempo, não é de uma hora para outra. E mesmo que talvez você nunca tenha feito isso com seu filho antes, você ainda pode fazer, porque nunca é tarde demais para você mudar uma abordagem com seu filho, principalmente se é uma abordagem que vai dar a guinada para um lugar onde tenha mais acolhimento, né, das emoções do seu filho. Mas que a gente consiga entender que isso não pode ser considerado como algo utilitário. Que a gente está falando aqui de uma coisa muito importante, que é a saúde emocional dos nossos filhos, tá bom? Mas voltando aqui para o nosso 6º ponto, que a gente vai conseguir entender como que a gente consegue consolidar essa inteligência emocional dos nossos filhos. Que é justamente a etapa de como você consegue entender quais são as suas emoções e agora você consegue entender mais ou menos como é que é a emoção dos outros. A gente começa a entender como que esses conflitos podem ser resolvidos de uma forma mais amorosa, afetiva, respeitosa. E isso, de novo, cai naquele lugar da gente ter um modelo para oferecer para os nossos filhos, ou seja, se sempre que existe um conflito dentro de casa com seu filho, entre você e seu filho, você resolve isso gritando ou ameaçando seu filho, usando sua força, o seu poder de controle sobre o seu filho, você não vai estar ajudando ele a aprender como se resolve conflitos de uma forma pacífica, né? Vamos combinar. Então, assim, a gente tira essa parte do lugar e tenta construir alguma coisa que seja realmente focado na solução e não em culpa, em gatilhos de vergonha, sabe? Então, a gente tem que entender que a nossa abordagem com os nossos filhos no dia a dia precisa refletir isso daí. O que eu quero dizer? Bom, se, sei lá, o seu filho está puxando eternamente o rabo do gato, você pode tentar, sei lá, fazer coisas que vão fazer com que ele tenha medo de puxar o rabo do gato por causa da sua reação em detrimento daquilo que acontece. Mas você também pode fazer com que ele entenda que, peraí, vamos resolver isso aqui, você quer puxar o rabo de alguma coisa? Vamos então
arranjar um gatinho de pelúcia para você puxar o rabo do gatinho de pelúcia, porque o gato, de verdade, ele sente dor, né? Tá vendo aqui? Olha só. Então vamos tentar resolver isso de uma forma diferente. Ao invés de gritar, humilhar e falar que ele sei lá, malvado, que isso não se faz, que ele é uma péssima criança, que ele não merece ter um gatinho em casa, sabe? Essas coisas não ajudam a resolver um conflito. E aí que a gente entende que o modelo é importante. Mas além disso tem outra coisa, que é justamente ajudar os nossos filhos enquanto mediadores. A gente tem que lembrar que a gente que é adulto, a gente tem essas capacidades muito melhores estabelecidas, ou deveria, do que uma criança, do que as nossas crianças. Então entender que nesses momentos de conflito, a gente também tem que ser o modelo de mediação, em que a gente vai tentar garantir que uma criança ouça a outra. Peraí, filho, olha só. Olha o que o Joãozinho falou aqui na pracinha. Vamos escutar o que ele está dizendo. Ah, porque você pegou o meu brinquedo. Não, não peguei. Não, peraí, filho. Ouve aqui o que o Joãozinho está falando. Olha só, ele está entendendo que você roubou a bola dele, o carrinho dele. Foi isso mesmo que aconteceu? Agora conta para ele o que aconteceu. Vamos lá, Joãozinho, vamos ouvir o que o Dante tem a dizer. E aí ele vai falar, poxa, olha, vocês estão vendo coisas diferentes. Como é que a gente pode resolver então isso sem ter briga? Vamos só conversar e tentar resolver isso daí. E aí você entende como que nós, enquanto mediadores, de uma forma, né, vamos dizer assim, pacífica e respeitosa, a gente consegue mostrar para eles situações em que existe uma solução que não seja bater, correr, morder e nada disso. Eu estou falando isso, é claro, para crianças um pouquinho maiores, mas lembrando que mesmo com crianças pequenas, a gente tem que também fazer esse papel de mediação. Não é porque a criança é pequenininha e ainda está aprendendo a falar que eu vou deixar uma criança começar a morder a outra. Não, eu tenho que ir lá, opa, peraí, não vou impedir, não vou deixar que você machuque seu amiguinho, não vou deixar que você machuque ele, tá bom? Ó, tá aqui, vamos separar um pouco, vamos tentar conversar, vamos se acalmar. E aí a gente ajuda as crianças a perceber como que conflitos podem ser resolvidos sem necessariamente puxar cabelo, brigar, gritar, chorar, correr atrás, né? Sei lá, roubar alguma coisa e fugir. E a gente precisa lembrar que isso é meio que natural para uma criança que não tem muitas ferramentas, né? Se a gente está querendo ajudar ele a construir ali essa caixa de ferramentas que é a inteligência emocional, a gente precisa lembrar que não tem nada além disso. Quer dizer, não tem nada antes da gente construir isso. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa muito desse trabalho de mediação, de corregulação. Não só uma corregulação emocional durante os conflitos, mas como um todo, porque a gente precisa ajudar os nossos filhos a entenderem isso tudo, entender que é difícil, entender que é normal sentir emoções, mesmo que elas sejam muito fortes e muito ruins para eles, mas que isso tudo é normal e que sempre existe uma possibilidade da gente resolver as coisas de uma forma pacífica. Eu acho que esse é o ponto mais importante de todos dessa conversa daqui. Bom, eu acho que eu consegui varrer um pouquinho do que eu entendo, do que eu acho que é importante para a gente construir essa inteligência emocional dos nossos filhos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de me ajudar a divulgar por aí, porque faz toda a diferença ter você me marcando, por exemplo, nos stories. Olha só que vídeo incrível, jogando no WhatsApp da escola, jogando no WhatsApp dos seus amigos, da sua família. Manda isso lá, porque eu acho que é imprescindível que cada vez mais adultos entendam que inteligência emocional não é só um termo legalzinho. É basicamente a sustentação de uma vida emocional adulta saudável para os nossos filhos, para nossas crianças como um todo. Então, todo mundo deveria estar sabendo disso e não só achando que isso é uma soft skill que vai ajudar o seu filho a arranjar emprego. Até vai, mas eu não quero focar tudo na minha vida com relação a isso, por mais que isso seja importante. É sobre o resto da vida do seu filho e a qualidade de vida que ele vai ter daqui para frente, tá legal? Se você gostou, então, não esquece de comentar, curtir, compartilhar, me ajuda a divulgar isso por aí. Se você gosta muito do meu trabalho, você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e com R$15 por mês você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho. Me ajuda a manter essa produção de conteúdo que eu já faço há tantos anos. E, é claro, você tem acesso ao meu grupo de apoiadores secretos lá no WhatsApp, que a gente se acolhe, troca ideia, tira dúvida, tudo por lá. Então é isso, espero que no próximo vídeo já esteja ali, ó. Você não está vendo, mas ali, ó, aquela baguncinha esteja arrumada para eu poder voltar para o meu cenário convencional do Paizinho Vírgula, porque por enquanto eu estou usando o cenário aqui, ó, do Pausa para Sentir. Inclusive fica a dica, se você não conhece Pausa para Sentir, que é o meu podcast sobre saúde mental, vale a pena você ir lá, procura e você vai achar e você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Com isso então, fico por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.